Pois bem, pessoal, nós vamos dar continuidade então à nossa série de disciplinas espirituais, pensando hoje de uma maneira um pouco mais prática em uma ou em um conjunto de disciplinas. Quando a gente chegar na hora da disciplina de fato eu vou explicar melhor isso. Mas assim, como a gente pensou na última semana, as disciplinas elas podem ser divididas de várias formas, ou até mesmo agrupadas de várias formas e ganhando nomes diferentes. Mas no final o que mais importa é o princípio por trás dessa disciplina e o que é que ela está exercitando nas nossas vidas. Antes de nós passarmos para a aplicação de fato de uma das disciplinas, eu quero só resgatar algo aqui que é importante nós sempre nos lembrarmos, que nós tratamos inclusive na última semana, pensando nesse aspecto triplo da salvação, de como ela nos afeta no passado, no presente e no futuro, pensando na justificação como algo que já aconteceu, já somos justificados diante do Senhor, temos essa expectativa da glorificação, quando nós seremos de fato como Cristo é, e experimentamos no tempo presente esse processo de santificação. É bom nós nos lembrarmos que tudo isso é uma obra da graça. Tudo isso é algo que Deus faz em nós, não é algo que nós fazemos. Embora, quando nós vamos pensar na santificação, nós vemos ações práticas que são nossas, mas no final das contas, quem está nos santificando ainda é o próprio Deus. Quem está nos justificando nesse sentido de nos mostrando justos neste mundo, continua sendo a obra de Deus. Não é algo que a gente faz, embora a gente não fique passivo nesse processo. E entender essa ideia de meio de graça é importantíssimo para que a gente possa entender isso e não colocar o mérito na nossa conta, mas por outro lado também não caímos para o outro extremo, que é o extremo da ociosidade. Quer dizer, bom, uma vez que é Deus que está fazendo isso em mim, então não há nada que eu venha a fazer, não é? É só sentar e esperar. Se Deus quiser me santificar, Ele vai me santificar. Se Deus quiser me aperfeiçoar, Ele vai me aperfeiçoar, porque afinal é uma obra dele. Então a gente pode cair tanto para um lado quanto para o outro, de achar que nós é que nos santificamos, que é uma obra nossa e puramente nossa, mas por outro lado de achar que é algo que é Deus que faz e a gente não toma parte de nenhuma forma nesse processo. E entender essa ideia de meio de graça é muito importante, porque assim, o esforço humano é insuficiente para a nossa justificação, é insuficiente para essa santidade, é insuficiente para mudar os nossos afetos, que são, no final das contas, a raiz de todas as coisas. Ao meditarmos em Tiago, nós vemos Tiago falando sobre ações, nós vemos Tiago falando sobre guardar a língua, nós vemos Tiago dando ações muito práticas para a gente poder fazer. E sempre que eu medito em Tiago, eu preciso me lembrar disso, e quando eu explico Tiago, eu tenho que lembrar isso, que ao pensar que existem ações que são esperadas de nós, que existem palavras que são esperadas de nós, isso não quer dizer que o que nós precisamos trabalhar são nas nossas ações e nas nossas palavras. Deixa eu tentar deixar isso mais claro. Ao pensar de que da nossa boca precisa sair palavras de bênção e não de maldição, no final das contas, o que nós mais precisamos não é tratar as nossas palavras, mas é tratar o nosso coração, porque do coração saem as palavras. Não é tratar meramente os nossos atos, mas o nosso coração, porque os nossos atos são um reflexo do nosso coração. Nós podemos simplesmente colocar na nossa vida uma porção de hábitos, uma porção de restrições em nós e achar que isso é santificação, mas no final não é santificação. É só um adestramento não natural, artificial, das nossas ações, que no final das contas não mudam o nosso coração. Então, o esforço humano não é suficiente. Nós precisamos da graça de Deus para nos santificar. A justificação é uma dádiva, é uma graça divina. Paulo fala sobre isso em Colossenses capítulo 2, verso 20 em diante. Ele diz, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Ele diz, todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Consegue entender a profundidade desse texto? Paulo está dizendo que quando a gente entra numa vida legalista,
de eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso tocar naquilo. Paulo diz, isso pode até parecer espiritual, isso pode até parecer bonito, isso tem uma cara de humildade no tratamento com o corpo. Essas coisas, ele diz, têm aparência de sabedoria, mas não é sabedoria. Ele diz que isso é um tipo de culto que é inventado pelas pessoas. Aí essa expressão aqui que eu sublinhei, ela é de difícil tradução. Tanto é que se você pegar outras traduções, você vai ver que cada tradução traduz de um jeito diferente essa expressão. Por exemplo, a Revista e Corrigida vai traduzir essa parte que está sublinhada de devoção voluntária. Ele diz que tem uma aparência de sabedoria, de devoção voluntária. A NVI vai trazer aparência de sabedoria com uma pretensa religiosidade. A Almeida do século XXI vai traduzir assim, tem aparência de sabedoria e uma falsa devoção. Então dá para perceber que essa não é uma expressão fácil de traduzir. Mas o que Paulo está dizendo é de um culto em que nós colocamos as nossas expectativas na nossa vontade. Achamos que o que nos muda é a nossa força de vontade. Fulano não está mudando porque falta vontade. E Paulo está dizendo, isso pode parecer sábio, pode parecer ser um culto, pode parecer espiritual, pode parecer que tem um grande valor, mas ele diz isso tudo é só aparência. Isso não muda a raiz da questão, que ele vai dizer é o coração. Ele diz essas coisas não mudam as inclinações do nosso coração. Está entendendo o dilema? Então quando a gente vê, não, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com a boca, eu faço muita murmuração, sou muito fofoqueiro. Então o que eu preciso? Parar de fazer fofoca e parar de murmurar. É isso que eu preciso? Não. O que eu preciso é mudar o meu coração. Porque se eu parar de fazer fofoca, ou parar de murmurar e não mudar o coração, uma hora ou outra eu volto a murmurar, eu volto a fofocar, porque a raiz da coisa não foi alterada. A gente só alterou uma prática. A gente só alterou um jeito de agir, mas o coração continua sendo o mesmo coração. Então não é só fechar a boca, não é só mudar o ato, não é só parar de fazer alguma coisa, a gente precisa matar a inclinação da carne. A gente precisa mudar o coração. E aí a pergunta é, como a gente faz isso? E a resposta é, a gente não faz isso. Quem faz isso é Deus. O único que tem o poder de nos mudar é Deus. Você fala assim, Jean, mas você tá complicando as coisas, então quer dizer que eu vou sentar e vou esperar. É isso? Se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer. E se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Então não há nada que eu possa fazer. Aí é a conclusão errada que a gente chega. Né? Sim, o esforço humano é insuficiente. Sim, a justiça é uma dádiva divina. Mas não quer dizer que não há nada que eu possa fazer. A grande questão é que as disciplinas são meio de graça, mas não uma coisa em si mesma. As disciplinas nos colocam num lugar onde essa graça pode nos alcançar. Não que Deus precise da nossa ajudinha. Não que nós sejamos inalcançados ou inalcançáveis pela graça, não é isso. Mas pensa só, aquele que murmura porque ele enxerga a vida de um jeito errado, biblicamente falando. Não vê a graça de Deus, não tem um coração grato, não consegue enxergar e perceber a beleza da salvação, então ele vai falar e vai murmurar. Então o que ele precisa não é parar de murmurar, o que ele precisa é enxergar Deus, é conhecer a Deus, é conhecer a palavra de Deus, é entender sobre a graça. Então, por exemplo, ele mergulha numa disciplina espiritual que é a leitura, o estudo, a meditação na palavra. E quanto mais ele medita, mais ele vai conhecendo a Deus, mais ele vai vendo a Deus. Então ele está dentro de um ambiente onde, exposto a estes instrumentos de graça, a graça de Deus vai sendo ministrada no coração dele, então ele vai mudar o coração, e mudando o coração, ele vai mudar o jeito de falar. Entendeu a diferença? De meio de graça. É quando nós entendemos que é Deus que vai nos mudar, não é a gente que vai nos mudar. Então o que a gente faz? A gente se coloca o mais próximo possível que a gente consegue de Deus para que Ele nos mude. Se é o conhecimento da palavra, se é conhecer a Deus de fato que vai nos mudar, então a gente faz de todo jeito que nos cabe para nos colocar num ambiente onde eu possa conhecer mais a Deus, onde eu possa me relacionar melhor com Deus. Então veja, no final das contas, é Deus que está nos mudando.
E o que a gente está fazendo? Estamos nos colocando intencionalmente ao alcance dessa transformação. Deu para entender a diferença? Não é uma obra nossa que nos muda, é Deus que nos muda. Mas Deus deixou meios de graça pelos quais essa graça é ministrada ao nosso coração. Se é conhecer a Deus que muda o nosso coração, como é que a gente conhece a Deus? Deus deixou meios para isso. Então a gente vai, se absorve nos meios de graça, busca conhecer mais a Deus, e quanto mais conhece a Deus, mais o nosso coração é transformado. É isso que Paulo fala com enchei-vos do Espírito. Existem meios de nós nos enchermos do Espírito. E quando nós nos enchemos do Espírito, o nosso coração é transformado. Aí a gente começa a entender este equilíbrio em saber quem nós deveríamos ser, reconhecer quem nós não somos e entender que nós precisamos de uma obra de Deus para que isso aconteça. E nos colocar neste ambiente onde a obra acontece. Então eu preciso ser uma pessoa com mais domínio próprio. E eu sei que domínio próprio é um fruto do Espírito. Então o que eu preciso não é me controlar melhor. O que eu preciso é ser mais tomado pelo Espírito. Mas como é que eu sou tomado pelo Espírito? Me juntando com as coisas que são do Espírito. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Falando com os irmãos em salmos, hinos, cânticos espirituais, é congregando junto, é conhecendo a Deus, é orando. Entende? É se apropriando desses meios de graça para que o meu coração vá absorvendo e Deus vai ministrando ao meu coração. Então, essa mudança que Deus faz no meu coração vai mudar os meus hábitos, vai mudar minha forma de falar, vai mudar minha forma de agir. Nesse meio tempo, a gente sim luta com hábitos errados, com palavras erradas. Enquanto o coração não for transformado, a gente segura a boca. Mas quanto mais o coração é transformado, mais fácil é segurar a boca. Entende a diferença? Sim, a gente evita o pecado, a gente luta contra o pecado, a gente luta contra ações que são erradas. Mas a gente sabe que isso não tem o poder de transformar o nosso coração. Então a gente volta para quem tem o poder de transformar o nosso coração. E quanto mais ele transforma o nosso coração, mais fácil vai se tornando esse processo. Tem uma frase que diz que a virtude é fácil. A virtude é fácil. Por que a virtude é fácil? Porque se ela é virtude, ela vem do coração. Então eu não me esforço para ser generoso. Eu sou generoso, então as minhas atitudes são generosas. Porque ela é uma virtude. Obrigações são difíceis. Obrigações são difíceis, porque ela é na força. É por isso que Gálatas vai dizer que existem as obras da carne, força, esforço, mas tem o fruto do Espírito. Fruto não é esforço. Fruto é algo que parte da natureza de uma coisa. A macieira produz maçã não por esforço, mas por fruto. Não é isso que Tiago fala? Da água que sai da fonte? Pode uma figueira dar azeitona, lembra ele falando isso? Pode uma videira dar figo? Não, cada coisa dá aquilo que é a sua natureza. Então, no final das contas, a gente vai, na vida do dia a dia, buscar refrear as nossas ações, mas sempre lembrando que o que a gente mais precisa é mudar a fonte, é mudar o coração. E essa mudança não compete a nós, essa mudança compete a Deus, é Ele quem faz. Mas Ele escolheu fazer isso por meio de meios, por meio da oração, por meio da leitura da Escritura, por meio da confissão de pecados, por meio da comunidade de fé, por meio do falar uns com os outros, por meio da instrução, por meio do ensino, por meio do estudo. São instrumentos que Deus deixou para nós, para que por meio desses meios o nosso coração vai sendo trabalhado e o coração trabalhado vai redundar em ações correspondentes da nossa fé. Amém? Expliquei um monte para tentar fazer com que a gente consiga entender o que é essa ideia de meio de graça, né? Como diz o Richard Foster, felizmente existe algo que nós podemos fazer. Podemos livrar-nos das garras do dilema, seja das ações humanas, eu que faço, seja da ociosidade. Não, é Deus que vai fazer, então não tem nada que eu tenha que fazer. Eu só sento e espero Deus agir na minha vida. Foster diz, Deus concede-nos as disciplinas da vida espiritual como um meio de recebermos sua graça. As disciplinas permitem que nos apresentemos diante de Deus a fim de que Ele possa nos transformar. A gente se coloca diante de Deus para que Ele nos transforme. É mais ou menos isso a ideia do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Paulo diz, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção.
Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha aqui que analogia muito interessante. A analogia do plantio. O que o agricultor pode fazer? O agricultor pode fazer a semente germinar? Pode. Pode fazer chover? Ele pode dizer a hora da semente crescer? Ele pode dizer, essa semente vai ser frutífera, é aquela? Não, ele pode fazer isso? Não. Mas o que ele pode fazer? Lavrar a terra, plantar a semente, na expectativa de que aquilo que é a lógica impressa por Deus nesse mundo funcione. O que Paulo está dizendo é isso. Paulo está dizendo, não somos nós que produzimos fruto. O fruto é do Espírito. Mas a gente lança semente. A gente é esse ambiente onde o solo, a gente vai tornando esse solo fértil. Vai sendo esse que recebe a mensagem, recebe a palavra. E a gente lança semente. Então, se eu me colocar em oportunidades, em posições que vão ser favoráveis para desenvolver o pecado, o que vai acontecer? Pecado. Mas se eu me colocar nos ambientes, me apropriar dos instrumentos onde a graça é ministrada, o que vai acontecer? A graça de Deus vai ser ministrada. É como você pensar numa pessoa que está lutando, por exemplo, contra o alcoolismo, aí você coloca essa pessoa para cuidar de um boteco. Quanto que a força de vontade dela vai dar conta de fazer com que ela vença? Ela está na luta, ela está só no hábito, está só na prática. Mas quando o coração muda, as inclinações vão mudar. Então, se eu me coloco numa posição, como nesse exemplo, de alguém que sabe quais são os seus pontos fracos, sabe o que é que te faz cair, sabe o que é que te faz escorregar, e eu me coloco nesses ambientes, olha, sinto muito. Você pode orar o quanto for. Por isso que Paulo diz, foge da aparência do mal. Parece mal, te faz pecar. Jesus não disse isso? Olha, se a sua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Não fica lutando contra isso. Corre, tira da sua vida. Porque se você semear, você vai colher. Da mesma forma, se você semear aquilo que é espiritual, a colheita será espiritual. Então veja, não é mérito. Continua sendo uma obra de Deus. Continua sendo um fruto da graça. Deus precisa agir, senão nada vai acontecer. Mas, por outro lado, há um desejo, há uma expectativa, há uma vontade de que essa transformação aconteça. E porque essa vontade existe, eu me aproprio dos meios que Deus deixou para que isso aconteça. Eu lanço a semente, esperando que a chuva venha, esperando que a estação funcione, esperando que a semente produza aquilo que lhe é natural, esperando que haja nutriente suficiente para que a semente dê os seus frutos. Deu para entender a diferença? De obra e de meio. Deu para entender essa diferença? Porque senão a gente vai falar assim, não, é só eu fazer. As disciplinas espirituais não são um fim em si mesmo. Porque senão a gente pode, ao invés de absorver as disciplinas como um instrumento de vida, só colocar mais um hábito religioso na nossa vida. Só colocar mais uma lei na nossa vida. Eu tenho que ler. Eu tenho que orar. Bom, se eu tenho, já deixou de ser disciplina. E passou a ser lei. Passou a ser regra. Não é eu tenho, é eu quero. Porque eu quero crescer. Eu quero conhecer a Deus. Aí eu tenho que frequentar culto. Então, se tem. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Quando a gente começa com esse negócio de eu tenho, a gente já não entendeu a vida cristã. Tal coisa eu posso fazer, tal coisa eu devo fazer. Se é esse jogo de lógica, a gente já perdeu. É sempre pensar, é a graça de Deus que nos molda. E Deus deixou instrumentos para que isso aconteça. Assim como Ele deixou na mão do semeador a tarefa de semear, de plantar, mas o crescimento vem dele, assim também Ele disse que vai nos abençoar, que vai nos transformar à imagem de Jesus, que vai fazer com que nós sejamos frutíferos, que vai fazer com que o fruto do Espírito brote na nossa vida, mas Ele deixou os meios pelos quais essas coisas acontecem. Eu posso te perguntar, você quer conhecer a Deus? E você pode dizer, eu quero. Então Deus deixou meios para que a gente o conheça. Como que é isso? Por meio da Escritura. A gente vai conhecer o caráter de Deus, a história de Deus, vai conhecer o que é que está errado com a gente, vai entender qual é a solução para a gente, vai conhecer até as coisas que estão por vir.
Então, há uma vontade, e essa vontade me coloca diante do instrumento pelo qual essa vontade é saciada, porque Deus já, de antemão, de maneira abençoada e generosa, nos deu os instrumentos para que Ele cumpra na nossa vida aquilo que é a vontade dEle. Então, é meio, não é fim. As disciplinas espirituais são um meio de graça, né? Então, como diz o Richard Foster, ele diz, nesse sentido, seria próprio falar do caminho da graça disciplinada. Eu gostei dessa expressão dele. Ele diz, é graça porque é grátis. E é disciplinada porque existe algo que nos cabe. A graça é gratuita, mas não é barata, como diz Dietrich Bonhoeffer. É gratuita, mas não é barata. Ele diz, uma vez que nós entendemos com clareza que a graça de Deus é imerecida e imerecível, se esperamos crescer, devemos iniciar então um curso de ação conscientemente escolhida, que inclua tanto a vida individual como em grupo. E essa é a finalidade das disciplinas espirituais. Então, uma vez que eu sei, não é mérito meu, é algo que Deus faz. Eu não posso chegar no final e dizer, mas também, né? Olha o tanto que eu orei, olha o tanto que eu li a Bíblia. Gente, quanta gente ouve a Bíblia assim a vida inteira e não muda um milímetro. Ah, você sabe que Deus existe, tem uma boa teologia, Tiago vai chamar isso também de fé dos demônios, lembra? Os demônios sabem que existe um Deus só, e eles temem, eles têm até pavor de Deus, eles veem Deus, mas isso não altera nada da vida deles. Então, no final das contas, não é a leitura que nos santifica, não é a oração que nos santifica, não são os hábitos espirituais, as disciplinas espirituais que nos santificam, quem nos santifica é Deus. Mas ele faz isso usando meios. Um exemplo aí, Josué 1:8, que está bem na prática. Deus diz para Josué, Josué, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite. Aqui ele apresenta uma disciplina espiritual. Deixa eu colocar meu apontador. Ele apresenta aqui uma disciplina espiritual, disciplina da meditação. Medite de dia e de noite. E o que vai acontecer se ele meditar de dia e de noite? Você vai agora ter o cuidado de fazer. Uma vez que ele sabe, ele vai começar agora a viver a partir disso que ele sabe. Veja, ele meditou, ele está nesse processo de meditação, o coração dele está sendo alterado, e agora, quando ele vai caminhar, ele caminha com cuidado. Ele caminha sabendo onde tem que pisar e onde não tem que pisar. E o que é isso? É uma mudança gradual do coração. Quanto mais eu medito, mais eu conheço, mais eu sei quais são caminhos de vida, quais são caminhos de paz, quais são os caminhos de morte, quais são os caminhos que me levam à tentação. Quanto mais eu vou conhecendo, eu vou acertando os meus caminhos. Então, uma disciplina vai produzindo um fruto prático. E ele diz, então, que você vai ter cuidado de fazer, segundo tudo que nele está escrito, e então você vai prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Olha aí a consequência final. Né? Quanto mais medita, mais ele sabe o que fazer. E esse fazer não é só fazer, é um fazer que é irrigado por um coração que está sendo transformado pela meditação. Ele está atento. Ele ama a palavra de Deus, ele quer conhecer a Deus. E quanto mais ele quer conhecer a Deus, agora ele está nesse estado. Quanto mais ele quer conhecer a Deus, mais ele se coloca nesse estado de mudança. E agora ele está atento. E quanto mais ele vai mudando a vida, o que acontece como consequência prática? Ele vai prosperar e ser bem-sucedido. Sabe? Ele vai para frente. Na vida espiritual. Não é só não é um prosperar de vai ficar rico, não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que você vai fazer o que você tem que fazer. Você vai ser o que você tem que ser. Essa ideia de bem-sucedido é alguém que está sendo feliz. Feliz no quê? No servir a Deus, no viver de uma maneira que agrada a Deus. Mas como viver de uma maneira que agrada a Deus se eu não sei como viver de uma maneira que agrada a Deus? Como é que eu vou ter um casamento que mostra que eu amo a Deus, se eu não sei como é um casamento que mostra que eu amo a Deus? Como é que eu vou ter um tipo de vida profissional que glorifica a Deus, se eu não sei qual é o tipo de vida profissional que glorifica a Deus? Então, quanto mais eu medito, mais eu vou aprendendo. E quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou desejando ser aquilo que eu estou aprendendo a ser. E quanto mais eu vou vivendo isso que eu estou aprendendo a ser e meu coração está sendo transformado para ser, mais eu vou me tornando bem-sucedido e próspero no que é, de fato, viver. Deu para entender aí, gente? Então, o resultado aí não é só um resultado externo,
mas é o cumprimento de um propósito. O meu propósito é glorificar a Deus. Mas para glorificar a Deus, existe um jeito de viver. Mas como é que eu vou saber qual é esse jeito de viver? Conhecendo a Deus. E porque eu amo a Deus, porque eu quero adorar a Deus, eu vou querer viver. Não é só fazer porque eu devo. Não é só fazer nem porque a Bíblia manda eu fazer, não é isso. É o querer ser. Esse é o caminho da virtude. A virtude é o querer ser. Não é só o fazer. Não é só o agir. Não é a obrigação. É quando eu deixo de me esforçar para ser generoso, por exemplo, para ser generoso. E por que eu sou generoso? Externamente. Porque eu sou generoso. Isso é o que eu sou. Por que você não faz tal coisa? É aí que muda a resposta. Eu não faço isso porque eu sou crente. É resposta errada. Por que você não fala esse tipo de coisa? É porque a Bíblia fala que não pode. É resposta errada. Mas por que você não vai em tais lugares? Porque se meu pastor ficar sabendo, eu estou enrascado. É resposta errada. É quando eu deixo de responder desse jeito e alguém pergunta, por que você não faz tal coisa? E eu sei e eu respondo com sinceridade, porque isso não me agrada. Isso não é o que eu sou. Por que você não fala assim? Por que eu falaria assim? Isso não é o que eu sou. Isso não é mais natural para mim. Está entendendo a profundidade da mudança que o Espírito Santo faz na gente? Por meio das disciplinas espirituais. Conhecendo a palavra, em oração, Deus vai mudando os nossos, e é aí que vem aquilo que eu sempre falo, Deus vai mudando os nossos afetos. Deus vai mudando o nosso coração. A forma como a gente olha para o pecado passa a ser diferente. A forma como a gente olha para a santidade passa a ser diferente. E deixa de ser algo forçoso e passa a ser algo prazeroso. É por isso que João, na primeira carta, vai dizer que as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor, não são difíceis, não são pesados. Eu falo assim, Jean, como assim? Como não é pesado? Bom, quando o nosso coração está dominado por essa graça, não é pesado. Por que você não sai por aí dando soco em criança? Soco em bebê. Um bebê recém-nascido dá um socão na cara dele. Por que você não faz isso? Porque isso é absurdo. Quem faz um negócio desse? Que tipo de monstro faz um negócio desse? Você pode pensar isso, não pode? Espero que você pense. Se você é normal da cabeça, você vai pensar isso, né? Então veja, é um coração e não leis, não regras, nem consensos sociais que faz com que você não faça esse tipo de coisa. É um coração que olha para isso e fala assim, não, isso aqui é completamente absurdo. Pois é exatamente isso que o Espírito Santo faz no coração da gente com todo o pecado. A gente começa a olhar o pecado e diz, que absurdo. Como é que eu posso fazer isso? Não faz parte de mim. Não é minha natureza. Então, esse processo de transformação é algo que só o Espírito Santo pode fazer. Mas como é que ele faz isso? Através dos meios de graça. Por meio das disciplinas espirituais. A gente se aproxima e Deus age. A gente diz, Senhor, eis-me aqui, trata o meu coração. Eis-me aqui, faz a tua vontade. Então é uma obra de Deus em nós. Deu para entender essa ideia de sinergia, de meio de graça? É uma diferença de obra, tá? Senão a gente vai ficar só na contenção das obras. Agora vamos tentar fazer uma aplicação aí de uma das disciplinas espirituais. A gente vai seguir uma lógica das disciplinas que não é necessariamente de tratar uma disciplina de cada vez, ou, por exemplo, nesse livrinho aqui, eu até trouxe ele, fabuloso esse livro, tá? Do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Um livro assim, de tudo isso que eu estou falando, se fala assim, qual livro eu posso ler? Leia esse aqui, ó. Tem outros livros que são muito bons, mas esse aqui ele é muito didático, do Richard Foster, Celebração das Disciplinas. Pelo que eu tinha visto na Amazon, estava R$41. É um livrinho que vale muito a pena a gente ler. Ele vai dividir as disciplinas espirituais, como a gente viu, em disciplinas interiores, exteriores, essas são individuais, e disciplinas comunitárias, disciplinas que a gente faz com outras pessoas, né? Então são coisas que a gente faz para dentro, a oração, a meditação, o jejum, coisas que a gente faz para dentro. Coisas que são exteriores, o serviço,
Agora só lembrei do serviço. Mas tem outros que a gente faz para o lado de fora também, né? Pregação, evangelismo, são coisas que a gente faz para o lado de fora. E as disciplinas comunitárias, que a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar. Então, a confissão, o ensino, o estudo mediado, né? São coisas que a gente faz em comunidade. A adoração comunitária, o culto, são coisas que a gente faz em comunidade. O Dallas Willard vai dividir as disciplinas, como eu disse, em coisas que a gente deixa de fazer e coisas que a gente começa a fazer, né? Então, são as disciplinas de abstenção. Então, a gente vai se abster da comida, vai se abster do sono. São coisas que a gente vai deixando. E coisas que a gente faz ativamente. Então, aí o estudo, a leitura, o serviço, a adoração. Então, Dallas Willard trata assim. O Donald Whitney, que é um dos que estão nos ajudando nesse processo, ele não faz esse tipo de divisão. Ele só vai nomeando, né? Então, essa estrutura aqui, da de hoje, eu peguei do Donald, né? Não Pato Donald, do Donald Whitney. Porque ele vai condensar várias dessas disciplinas aqui, ó, em uma grande disciplina, que é a disciplina da absorção bíblica. Em outros materiais você vai ver isso aqui como uma disciplina, a meditação como outra disciplina, o estudar como outra disciplina. Mas aqui o Whitney ele vai juntar tudo numa disciplinona e chamar essas coisas de subdisciplinas. Que no final das coisas, cada uma dessas coisas aqui, no final das contas, cada uma dessas coisinhas aqui, tem como alvo esse maior, que é absorver a Escritura. Então a gente ouve com o propósito de absorver, de entender a Escritura. A gente lê com o propósito, a gente medita, a gente estuda, a gente memoriza. Então no final das contas, a ideia aqui principal é a absorção. Tá? E nenhuma, queridos, eu concordo aqui também com Donald Whitney, com o Richard Foster, com o Dallas Willard, que começa mais ou menos do mesmo jeito, nenhuma das disciplinas é mais importante do que essa. Essa aqui é, com toda certeza, a mais importante de todas as disciplinas. Veja, eu não estou dizendo que ela é suficiente, tá? As outras também são necessárias. Mas por que ela é mais importante? Porque é conhecendo as Escrituras que a gente sabe o que mais fazer. Nós somos chamados a orar, sim, mas a orar direito. E como é que a gente aprende a orar direito? Conhecendo as Escrituras. Nós somos chamados a jejuar, é uma disciplina espiritual jejuar. Mas jejuar não é greve de fome. Como é que eu vou saber o que é greve de fome e o que é jejum? É por meio da Escritura. Todos nós somos chamados a servir. E servir é uma disciplina. Mas como é que a gente serve? A Escritura vai dizer. Então, essa disciplina é a mais importante de todas, porque ela é base para todas as outras. É a partir do conhecimento da Escritura que a gente vai conseguir entender todas as outras e usar todas as outras disciplinas do jeito certo. E parece que é óbvio, né? Porque que essa é a principal, né? Porque é na Escritura que a gente sabe o que Deus fala sobre si mesmo. E principalmente sobre a pessoa de Cristo, a encarnação de Jesus. É na Escritura que a gente tem a revelação da lei de Deus e mostra como é que todos nós infringimos essa lei de Deus. É na Escritura que nós descobrimos que Jesus morreu como um sacrifício substitutivo e voluntário pelos nossos pecados, de nós que infringimos a lei. É pela Escritura que a gente descobre isso. Não é pela oração que a gente descobre isso. Nós somos informados pela Escritura. Nós conhecemos a história do Evangelho pela Escritura. Nós conhecemos o nosso problema pela Escritura. Nós conhecemos qual é o passo do arrependimento. É a Escritura que nos diz que nós temos que arrepender e crer em Jesus. Nós aprendemos o caminho da vontade de Deus por meio da Escritura. Nós descobrimos a forma de viver de maneira agradável, santa e justa, de forma satisfatória como Deus espera de nós, por meio da Escritura. Então, por isso, essa não é uma disciplina simples. E por mais que a gente já falou sobre essa disciplina em outros momentos, e gastou tempo, inclusive, pensando sobre meditar na Escritura, nós precisamos sempre começar com ela. Que nenhuma dessas informações que eu disse, essas informações que são eternamente essenciais, podem ser encontradas em nenhum outro lugar senão na Escritura. É só na Escritura que a gente encontra todas essas coisas de maneira concreta e correta. Então, portanto, nós precisamos, se nós pretendemos conhecer a Deus e sermos piedosos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus intimamente. O caminho para a piedade passa necessariamente por um conhecimento apurado de quem é Deus por meio da Escritura. E como é que a gente faz isso? Por meio dessas subdisciplinas aí, né? Então, por exemplo, por meio do ouvir, né? O que parece ser
de fato, a mais fácil das disciplinas. Ouvir. É uma coisa que a gente faz, embora existe, sim. Ela é a menos complexa, por assim dizer. Vou dizer que ela é fácil, mas ela é menos complexa. Não exige de nós muitas ferramentas, né? A gente só precisa ouvir. Mas exige da gente intenção, disciplina, né? Se colocar nos ambientes para ouvir. Porque a gente pode simplesmente ouvir a palavra de Deus acidentalmente. E o que é ouvir a palavra de Deus acidentalmente? É quando a gente tem vontade. Aí não é disciplina. De vez em quando, estou precisando de tal coisa, aí eu vou atrás da palavra de Deus. Isso não é disciplina de ouvir. Isso é ouvir acidentalmente. Ou de maneira ocasional. Eu ouço a palavra de Deus todo domingo e olhe lá. Todo domingo e olhe lá. Fora isso, não ouço. Ou só ouço aquilo que eu quero ouvir. Então, o que eu gosto de ouvir? Sobre esperança. E aí eu vou entrar na internet e vou colocar pregação sobre esperança. Todo dia, pregação sobre esperança. Pregação sobre esperança. O que é isso? É ouvir acidentalmente. É não ouvir de maneira completa. Então, olha o que diz Jesus. Quando uma pessoa chega no meio da multidão, Jesus está explicando e a pessoa diz assim: bem-aventurado o ventre que te trouxe à luz e os seios que te amamentaram. É o versículo anterior aqui. Estão elogiando a mãe de Jesus, né? Nossa, Deus abençoe a sua mãe, hein? Bem-aventurado é a sua mãe. Que felicidade que a sua mãe tem. É isso que estão falando para Jesus, né? E a resposta de Jesus Jesus, porém, respondeu, pelo contrário. Mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ele diz, quer saber o que é feliz de verdade? A pessoa diz assim, olha, sua mãe é feliz, hein? Bem-aventurado, porque ela tem um filhão como esse. Jesus diz, mais bem-aventurado ainda é se você ouvir e guardar a palavra. Isso sim é que é bem-aventurança. Olha o que Jesus está dizendo. Mais felicidade ou mais bem-aventurança do que trazer o Cristo ao mundo é ouvir o que ele tem a dizer e guardar em seu coração. E por guardar é a ideia de praticar. Não é só guardar no sentido de não vou mostrar isso para ninguém, né? Não, essa ideia de colocar no coração como um tesouro. Por isso que em alguns momentos essa ideia de ouvir a palavra traz a ideia de entesourar. É ter como um tesouro. É ter para si como um tesouro. Então Jesus diz que bem-aventurados são os que ouvem. E lembra que no mundo como esse de Jesus, ouvir era o principal meio pelo qual as pessoas tinham acesso à palavra de Deus. Hoje a gente tem a Bíblia para ler. Mas no tempo de Jesus, poucas pessoas tinham acesso ao texto escrito. E no caso do Antigo Testamento. Depois, os nossos primeiros irmãos ali da igreja primitiva já tinham o texto do Novo Testamento, começaram a ter o texto do Novo Testamento, mas também de uma maneira muito rara. Tinha numa comunidade aqui, numa comunidade ali, eles trocavam cartas entre as comunidades, né? Então, boa parte da cristandade, o conhecimento sobre Deus era completamente oral. Tinha base no texto escrito, mas era um falando para o outro, um conversando com o outro. Deus, muito cedo na história do povo de Israel, fala para o povo registrar. Mas esse registro não era de acesso de todo mundo. É por isso que os sacerdotes, os escribas, os levitas, no Antigo Testamento, liam publicamente o texto. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, enquanto eu não chegar, se ocupa da leitura pública das Escrituras. Porque era o jeito mais simples que as pessoas tinham acesso a ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, como é que a gente desenvolve na prática a disciplina do ouvir? Vamos colocar algumas coisas mais práticas, né? Primeiro, frequente firmemente uma igreja. Esse é um jeito de se colocar de maneira disciplinada para ouvir. Mas não qualquer igreja, né? Uma igreja bíblica. Espero que você que faz parte dessa igreja, essa igreja, né? Frequente uma igreja onde a palavra é firmemente exposta. Onde o texto é explicado. Onde o texto é lido, onde o texto é explicado, onde o texto é aplicado. Onde a palavra seja pregada com fidelidade. Mas não só frequente. Tenha expectativas de ouvir. É se preparar para ouvir. Sabe? Que nem eu gosto de usar esse exemplo.
Às vezes assim, a pessoa sabe que tem o culto à noite, mas escolhe o domingo para bater uma laje. Aí bate a laje o dia inteiro. Chega na hora do culto, não está inteiro, está quebrado, está destroçado. Não vai conseguir ouvir. Veja, e essa é a parte mais fácil das disciplinas. É só ouvir. Mas só ouvir pede de nós estar inteiro. Então há coisas que a gente tem que preparar para estar inteiro. Aí a gente começa a entender, eu acho que tirar um cochilinho antes do culto vai me ajudar na disciplina de ouvir. Entende? Aí eu sei que se eu ficar sentado muito tempo, me dá sono. Eu vou ficar de pé e vou ouvir de pé. Entende? Se conhecer, é conhecer os seus limites e entender quais são as coisas que eu posso fazer para estar melhor ou estar mais pronto para ouvir com atenção. Tem gente que só consegue ouvir de verdade escrevendo. Aí, um jeito. Traz um caderninho, caneta, vai ouvindo e vai anotando, porque aí você sabe que você está ouvindo mesmo. Entende? Vai reforçando os estímulos. Então, no caso aqui, é um exemplo, né? De não só ouvir o que você quer ouvir, porque esse é o grande privilégio de frequentar uma comunidade de fé. Porque se eu for procurar o que eu quero ouvir, ou se eu for digitar na internet, né, o que eu vou ouvir? Eu vou procurar o que eu quero ouvir. Mas se eu faço parte de uma comunidade de fé, principalmente se essa comunidade de fé expõe a Escritura, versículo por versículo, capítulo por capítulo, eu vou ouvir o que eu quero e o que eu não quero. Eu vou ouvir o que eu estou precisando naquele exato momento e ouvir coisas que eu não preciso naquele exato momento. Mas que no momento oportuno vai ser importante, porque eu já tenho um banco de dados. Ah, eu não sou casado, eu vou ouvir sobre casamento? Vai. Ah, eu não sou pai, eu vou ouvir sobre criação de filhos? Vai. Isso vai ser importante de alguma forma? Com toda certeza, porque toda a palavra de Deus é inspirada e útil. De alguma forma vai ser útil. Seja para que em determinado momento eu coloque em prática, quando isso ser um ponto da minha vida, seja auxiliando outras pessoas, que eu posso ajudar, tirando dúvidas, conversando, instruindo, ou seja, aprendendo com coisas que são paralelas às atitudes propriamente ditas. Entende? Então, frequentar firmemente uma comunidade de fé ajuda nesse processo. Eu sei que às vezes existem impeditivos reais, mas graças a Deus que hoje a gente tem tecnologia. Então, perder um estudo? Não perde. Pega um dia durante a semana e ouve o estudo que está gravado. Perder uma parte da série? Não perde. Pega que está gravado, a transmissão foi gravada. Ouve de novo. Ou ouve se você não ouviu. Então esse é um jeito de ouvir. Não é à toa que o autor dos Hebreus vai dizer: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Assim, gente, a gente precisa se ajudar. É o que o autor está dizendo. E ele diz no versículo 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia está se aproximando. Está dizendo, a gente precisa do culto. É isso que o autor está dizendo. E no culto, gente, existem muitas disciplinas que são exercitadas. Não é só o ouvir. O ouvir também é uma disciplina que é exercitada. Mas existem coisas comunitárias que acontecem no culto. A comunhão, a adoração conjunta, o ensino mútuo. Quando eu estou ouvindo alguém explicando a palavra, eu estou tomando parte do ensino. E estou auxiliando num outro serviço que a gente vai ver mais para frente, que é o serviço de ser servido. Vou pensar no serviço de ser servido? A gente vai fazer isso com bastante calma. Mas isso também é uma disciplina. Tem gente que não sabe ser servido, que não gosta de ser servido, que não gosta que os outros paguem nada para ele, que não gosta que os outros façam... Lembra do Pedrão? Jesus está com seus 12 e ele começa a lavar o pé um por um, lembra? E chega no Pedro, Pedro fala, Deus o livre! Senhor, vai lavar meus pés de jeito nenhum! E Jesus diz, olha, se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque a gente precisa aprender a ser servido. Eu disse que a gente vai ver isso com mais calma depois, mas já vou dar uma aplicação. Quando eu sou servido, eu estou dando a oportunidade de que aquele que me serve cresça numa disciplina espiritual.
então eu estou servindo. Alguém vem me servir e eu me deixo ser servido, por mais incômodo que isso seja. Eu estou servindo o outro em dar a ele espaço para que ele cresça no serviço. Entende isso? Tem gente que precisa ser edificado ou fortalecido na generosidade. Aí ele vem assim, olha, eu quero te dar uma oferta, eu quero te dar um presente. Ele fala, não, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse. Ah, deixa eu fazer tal coisa para você. Não faz isso, pelo amor de Deus. Aí você está impedindo de que o outro seja abençoado. Impedindo de que o outro exercite a generosidade. Entende? Isso acontece também aqui nessa comunidade, graças a Deus, a gente não teve esse problema. Mas numa outra comunidade do qual eu vim, quando os irmãos ficavam sabendo que eu não ia estar no culto, os irmãos não iam. Ah, o pastor não vai estar? Ah, eu não quero ir lá para ouvir fulano. Eu não quero ver um outro pregador. Então, por mais que isso possa parecer lisonjeiro para mim, né? Ah, que legal, os irmãos sentem minha falta. É horrível isso. Porque nós estamos impedindo que alguém cresça no ministério de proclamação da palavra. Antes de ouvir uma boa pregação, ou antes de ter um bom pastor, a gente precisa ter um mau pregador. Porque é no meio do exercício que vai aprendendo. Ah, colocou fulano para orar e fulano gagueja um monte, aí você fica irritado. Você não está servindo. Mas quando você entende que nas limitações do outro, o outro está fazendo, intencionalmente, você está servindo o outro para que ele treine no seu serviço. Entende isso? Agora faz mais sentido, né? Não parece óbvio isso? Mas a gente nem pensa nessas coisas. Né? Então, isso acontece em comunidade, mas a gente vai falar sobre isso com mais calma e mais detalhes. Então, outro jeito da gente ouvir, ouvindo sermões e estudos confiáveis através das mídias. Internet, né? Podcast. E aí eu ressaltei aqui, confiáveis. Tem muita porcaria na internet. Muita porcaria na internet. Já como é que eu sei que é confiável? Primeiro, peça ajuda a gente experiente na fé. Ah, eu estou ouvindo tal coisa, você acha que isso é bom? Estou ouvindo Tiago Brunet, você acha que Tiago Brunet é bom? David Leonardo, é gostoso, é bom? Ah, me faz tão bem. Eu falei, meu Deus do céu, para com isso. Para com esse negócio. Acalenta muito o coração, mas te faz não enxergar Deus do jeito certo. Então peça ajuda para alguém. Mais uma dica, procure gente que explique a Bíblia. Vai ouvir um sermão ou um estudo confiável, que é gente que está abrindo o texto, lendo o texto e explicando o texto. Mais do que gente que está dando ideias próprias, falando das suas próprias experiências, das suas próprias expectativas, usando palavras fortes de efeito. Não, veja alguém que está abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia. E você consegue olhar para a Bíblia e entender que aquilo que a pessoa está dizendo, de fato, está na Escritura. É mais um jeito da gente ter algo que é confiável. Então, dê preferência àquilo que nós chamamos de pregação expositiva, que é exatamente isso. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Existem alguns aplicativos que nos ajudam muito nesse processo. Né? Tem o próprio aplicativo da Bíblia, que a gente consegue ouvir. Às vezes não consegue ler, mas consegue ouvir. Vai fazer uma caminhada, já faz uma outra disciplina, né? Uma disciplina física, né? Que também é uma disciplina de solitude, de silêncio. Você está juntando um monte de coisa junto, né? E está ouvindo a palavra enquanto caminha tranquilamente, sem distrações. Põe a Bíblia ali para ouvir. Tem o canal da nossa igreja. Sabia que no canal da nossa igreja tem um monte de coisa legal? Talvez mensagens que você não ouviu, talvez mensagens que você já ouviu e lembra da vale a pena ver de novo? Vale a pena ver de novo. Começa uma série de novo. Ah, eu estou na igreja, a gente está estudando Tiago, mas tem lá no canal da igreja uma série sobre Neemias. Começa de novo, vai do começo. Aproveite o seu tempo para ouvir mais uma vez. Ouça pessoas que são reconhecidas como gente saudável. Pastor Hernandes Dias Lopes, Pastor Augusto Nicodemos, Pastor Luiz Saião. Gente que não é só confiável, mas é acessível. Palavras que são fáceis de entender. Então ajuda aí nesse processo. Vamos seguir rapidinho para a gente terminar essa primeira parte, pelo menos. A leitura, né? A leitura é o segundo passo. Ouvir é fácil, ler já não é tão fácil assim, né? Que exige mais empenho
mais disponibilidade. Né? Mas Jesus diz, olha, Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se eu preciso de toda a palavra, eu vou buscar toda a palavra. Às vezes eu não vou conseguir ouvir toda a palavra, mas se eu me colocar para ler, eu posso ler toda a palavra. Que a ideia de toda é cada uma das palavras que saem da boca de Deus. Se você parar para pensar no tempo que a gente gasta com tanta coisa e não gasta com a Escritura, podia aplicar esse tempo para ler e conhecer um pouco mais a Escritura. Sabe qual que é a pergunta mais frequente de Jesus nos Evangelhos? Quando você olha para os Evangelhos, os 4 Evangelhos, há uma pergunta que ela acontece frequentemente, a pergunta que Jesus mais faz nos Evangelhos. Sabe qual que é? É essa perguntinha aqui. Ó. Vocês nunca leram? É a pergunta que mais aparece nos Evangelhos. De todas as perguntas que Jesus fez, a que ele mais repete é essa. Vocês nunca leram? Se quiser, depois joga lá no chat GPT, faz uma busca que você vai ver que é exatamente isso. De todas as perguntas que Jesus fez, a que ele mais repete é exatamente essa. Vocês nunca leram? O mesmo Jesus que diz lá que nós precisamos desse alimento, que é toda a palavra que sai da boca de Deus. Você acha que consegue sobreviver uma semana inteira com uma refeição? Se sobreviver vai ser assim, na miséria da miséria da miséria. Agora reproduz isso ao longo de toda uma vida. Uma hora morre. Mas às vezes a gente acha que uma pregação de domingo vai ser alimento suficiente para a semana inteira. Sabe quando você dá aquela respirada? Um fôlego desse é suficiente para a gente passar a semana inteira sem respirar? Mas por que a gente acha que uma refeição bíblica na semana é suficiente diante de um mundo que conspira contra nós? Então, a gente precisa de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, de maneira prática, discipline-se para encontrar tempo. O negócio é o tempo. Se a gente lê 15 minutos todos os dias da Escritura, em um ano a gente vai ter lido a Bíblia toda. Em um ano. Se lê 15 minutos todos os dias. São 91 horas de leitura ao ano. Eu fiz uma pesquisa hoje que o brasileiro médio gasta cerca de 3 horas e meia todos os dias nas redes sociais. 3 horas e meia todos os dias na rede social. O brasileiro médio. Ou seja, tem gente que gasta menos, mas tem gente que gasta muito mais. Nesse passo de 3 horas e meia, 4 horas, em 23 dias, o brasileiro já consumiu tempo suficiente que daria para ler a Bíblia inteira. Em 23 dias. Então, se a gente gastar 15 minutos de leitura todos os dias, em um ano a gente lê a Bíblia toda. Se a gente gastar 5 minutos de leitura bíblica, em 3 anos a gente leu a Bíblia toda. 3 anos. Você fala assim, Jean, mas aí já é demais. Demais? Mais de 80% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. Nunca. Em toda a sua vida de fé. Nunca leram a Bíblia toda. Se tivesse lido 5 minutos todos os dias, em 3 anos tinha lido a Bíblia toda pelo menos uma vez. No livro do Donald J. White, ele conta a história de um rapaz. Ele conta a história que ele leu no livro de um autor que disse, enquanto ele estava escrevendo esse livro, de um rapaz na cidade de Kansas, que ele sofreu um acidente, uma explosão, e ele perdeu os 2 braços e desfigurou completamente a face dele. Então ele não conseguia ler. Isso aconteceu muito próximo da época em que ele se converteu. E uma das coisas que deixava ele mais triste é que ele não conseguia ler a Escritura. E um dia ele ficou sabendo de uma pessoa que lia braille com os lábios. E ele falou, eu vou tentar. E ele encomendou vários livros bíblicos para ler com os lábios. E aí, quando chegou, ele teve a insatisfação de perceber que ele também não tinha as terminações nervosas nos lábios. Mas em uma dessas insistências, ele, sem querer, esbarrou a língua no texto e percebeu que ele conseguia sentir o texto com a língua. E aí o Donald vai dizer, baseado nesse texto que ele leu, que o autor diz que até o momento em que ele estava escrevendo aquele livro, este homem já havia lido a Bíblia inteira
4 vezes, com a língua. Aí eu não sei você, mas eu fico profundamente envergonhado. Profundamente envergonhado. De alguém com tantas limitações que deu um jeito. Porque a Bíblia lhe era preciosa. Que é o que diz o Salmo 1. Aquele que tem o prazer na lei do Senhor, vai fazer o que com ela? Meditar. De dia e de noite. Porque ele é obrigado? Não. Vida de fé não é obrigação. Porque ele tem que fazer? Porque ele tem que cumprir disciplinas espirituais? Aí a gente já não entendeu nada. Mas quando a gente tem o prazer na lei do Senhor, a gente vai achar tempo. A gente vai se disciplinar para encontrar tempo para ler a Escritura. Uma outra dica, tenha um plano de leitura. O plano de leitura ajuda a gente nesse processo. Às vezes o plano de leitura é ler Gênesis até Apocalipse, né? Mas quem costuma fazer esse plano de leitura, geralmente desanima lá em Levítico. Lê Gênesis, beleza, Êxodo, passa, chega em Números, já dá uma preguicinha. É nome, mais nome, mais nome, mais nome. Aí chega em Levíticos, é um monte de lei, fala, meu Deus, para que eu vou usar esse negócio? Aí às vezes dá aquela desanimada. Então procura umas outras formas de você ter um plano, mas um plano em que você leia a Bíblia toda. Há quem leia intercalado, um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento. Eu vi em um desses livros que eu estava lendo, agora não lembro qual desses livros, a pessoa dá uma dica de plano de leitura que eu nunca tinha parado para pensar, de dividir a Bíblia em porções. Então, a lei, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos e o Novo Testamento. Veja, 1, 2, 3, 4, 5 blocos. 5 blocos. E ele diz, e aí você intercala. Lê 3 capítulos da lei, no outro dia, 3 capítulos dos históricos, no outro dia, 3 dos poéticos, no outro, 3 dos proféticos e no outro, 3 do Novo Testamento. Então você vai ler a Bíblia toda, mas quando chega em alguns livros que empaca, meu Deus, já foram 3 capítulos de genealogia, e eu olho e vem mais 3 pela frente, né? Daquela desanimada. Mas se você vai intercalando, fica mais fácil. Fica menos pesado. Então tem leituras que são mais prazerosas, tem leituras que são mais difíceis. Mas eu sei que amanhã, se hoje for difícil, amanhã vai ser prazeroso. Mas se hoje for prazeroso, amanhã vai ser mais difícil. E eu vou equilibrando todo o cardápio bíblico, mas ao mesmo tempo dividindo para não desanimar, né? Às vezes os planos que a gente escolhe são desanimadores, né? Mas esse é um privilégio, mas tem as suas dificuldades também, né? Que é a gente acabar esquecendo o que leu na sessão anterior. Mas, de novo, começa lendo. E aqui a gente está falando só de ler, tá? Está falando nem de entender, de ler, a prática da leitura. A prática do ouvir a palavra. Não quer dizer que você tem que entender todas as coisas, não. Mas é o processo de se colocar em contato com o texto. Tá? Então, essa é uma forma de leitura. Aí, sim, escolha ao menos um versículo da sua leitura toda para você meditar, para você gravar, talvez para você decorar. Depois a gente vai falar com mais calma sobre meditação e memorização, mas para não ser só uma leitura seca, tenta olhar de toda a sua leitura, alguma coisa que te chamou a atenção, para tentar guardar isso no coração. De tudo que eu li, esse versículo foi o que me saltou aos olhos. Aí você lê ele mais umas 2 ou 3 vezes. Se fizer isso durante a manhã, vai repetindo isso ao longo do dia, tentando repetir esse versículo. Lê ele de novo, escreve ele, né? Tenta memorizar esse versículo. E aí, por último, dentro dessa absorção do que a gente vai meditar hoje, tem o estudo. Estudo a gente não vai gastar muito tempo não, porque temos falado bastante sobre estudo, mas a ideia de estudar é diferente de ler, né? Lembra qual que é a diferença básica entre ler e estudar? Estudar a gente faz com papel e caneta, né? A gente anota, a gente olha para o texto com calma, a gente pergunta, a gente quer se aprofundar. Olha o exemplo do Esdras aí, ó, Esdras 7:10. Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, de cumpri-la e de ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O que a gente vem aqui é Esdras, né, colocando um propósito no coração, então ele decidiu se dedicar, ele decidiu que ele ia fazer isso. Aí a gente vê que ele vai então passar a estudar, buscar a lei do Senhor, com o propósito de cumprir, não é só estudar, mas é praticar. E uma vez que ele vai praticando, ele vai ensinando a outras pessoas. Então, antes de ensinar,
ele busca aplicar, mas ele só consegue aplicar aquilo que ele estudou. Mas ele só estuda porque ele decidiu que vai estudar. Ele vai se dedicar. Então, essa é a ideia de a gente separar tempo, dedicar tempo para buscar Deus, buscar a palavra de Deus e aplicar a palavra no coração. Tá? Então, estudar acontece com papel e caneta, a ideia de ler livros sequenciais, capítulo 1, verso 1 em diante, isso é estudo. Aí a gente saiu daquela ideia da leitura para passar para a ideia do estudo, passo a passo. Aí agora eu não vou ficar saltando livros mais, eu vou escolher um livro para estudar. Vou estudar Tiago, então eu vou pegar Tiago e vou ficar o tempo que for necessário ali em Tiago. Às vezes eu vou ler um capítulo inteiro e vou meditar no capítulo inteiro. Às vezes eu vou ler um versículo e aquele versículo é o suficiente para eu ter bastante trabalho de meditação. Então eu vou passo a passo. A ideia de conversar com o texto, de fazer aquelas perguntas. Quem é que está falando? Para quem que está falando? O que é que está falando? Existe nesse texto alguma coisa que eu possa aplicar na minha vida? Tem nesse texto alguma coisa que suscita gratidão ou suscita atenção? Tem alguma coisa nesse texto que eu tenho que copiar na minha vida ou evitar na minha vida? Então você está conversando com o texto. Isso é estudar o texto, né? É a ideia de observar, interpretar e aplicar. Aquilo que a gente está chamando de estudo indutivo da Escritura. A gente pode também usar materiais didáticos que vão nos auxiliar nesse processo. Se não é o estudo indutivo, existem muitas ferramentas de estudo. Por exemplo, existem revistinhas de escola dominical. Tem um site que você consegue comprar, chama Cristã Evangélica. O site da Cristã Evangélica. Que eles vendem revistinhas para a escola bíblica dominical. Revistinha, aquelas que são aplicadas em igrejas. Que tem o livro do professor e o livro do aluno. R$10 você compra uma revistinha. E ali tem, vamos estudar sobre felicidade. Vamos estudar sobre carta de Paulo aos Filipenses. E aí tem um estudo guiado, com tópicos, com perguntas, com respostas. Então são instrumentos que ajudam nesse processo, usando materiais didáticos. Tem coisas gratuitas que a gente encontra na internet. Pega uma confissão de fé, pega a confissão de fé batista. Aí você vai passar o resto da vida estudando. Pega cada uma das cláusulas da Confissão de Fé Batista de 1689, está de graça na internet. O que é a Bíblia, o que é oração, como é que se ora, quais são as cláusulas da oração do Pai Nosso, o que cada uma dessas cláusulas quer dizer, o que os 10 mandamentos, cada um dos mandamentos, como isso se aplica a nós no dia de hoje, está tudo lá na Confissão de Fé. O Catecismo Batista, está tudo ali. Com versículos bíblicos, com pergunta, com resposta, está ali, tudo de graça. Instrumentos que vão nos ajudar. Teologias sistemáticas nos ajudam nesses temas, tá? Então, estudar, invista em bons materiais, gaste dinheiro. Tem coisa que é de graça, mas se você ama de fato conhecer a Escritura, guarda uns merréis aí por mês, compra um livro por ano, que seja, para ler, um livro que te ajude a entender melhor a Escritura, Bíblia de estudo, comentários bíblicos. Tem uma série de comentários bíblicos do pastor Hernandes Dias Lopes que é fabuloso, porque é muito acessível, ele é muito pastoral. Então você pega lá, você vai lendo o livro e vai lendo a Bíblia, o livro da Bíblia, e vai lendo os comentários do pastor Hernandes. Mas não faz só isso, tá? Tem o seu estudo pessoal. Mas não só o seu estudo pessoal, ouça o que outras pessoas dizem a respeito disso. Entra lá no Google, né? Entra lá no YouTube, você está lendo lá Efésios, capítulo 2. Põe lá, sermão expositivo em Efésios capítulo 2. Você vai encontrar muita gente. Ouça que outras pessoas estão explicando sobre isso, ensinando sobre isso, tá? Então, para a gente encerrar, aí, alguns recursos que eu coloquei para vocês. De nada. Só isso aqui já vai dar material para você estudar o resto da vida. Tá? Você tem, por exemplo, aqui, comentário Rota 66, produzido pelo pastor Luiz Saião, na Igreja Batista Nações Unidas. Capítulo a capítulo da Bíblia, explicado em áudio. Quanto que eu pago por esse aplicativo? Nada. Tem para Android e iOS. Entra lá, comentário bíblico, Rota 66. Aí você abre lá, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, você escolhe o livro. Aí lá tem capítulo 1, capítulo 2, você coloca o capítulo e divirta-se. E ouve a leitura do texto e a explicação do texto. 0,800. Então, já uma dica aí, já valeu a noite de hoje. Tá? Aqui, você já tem que gastar um pouquinho, o The Pilgrim. Tá? Tem uma assinatura. Hoje, a assinatura anual
se não me falha a memória, a assinatura familiar está em torno de R$400 o ano, para, se não me engano, 4 pessoas. 4 pessoas. Então, se dividir em 4, dá 100 por ano. E você tem acesso a uma gigantesca biblioteca de livros para serem lidos e para serem ouvidos. Tem livros fabulosos que você não precisa ler. Você põe no foninho de ouvido e tem alguém lendo para você. Mas não é aquela leitura mecânica do Google, sem emoção. Não, foi gente que entrou em estúdio e gravou com ênfase o texto. Uma leitura gostosa de ouvir. Se o autor é uma mulher, a voz vai ser de uma mulher narrando. Se no meio da história tem alguém, um homem falando, vai entrar a voz de um homem falando. Então é uma leitura muito gostosa de se ouvir. Tá? Uma dublagem, literalmente uma dublagem. E assim, de livros que são extremamente confiáveis. Mundo Cristão, da Editora Fiel, Vida Nova, assim, coisa muito boa, muito boa. Só que tem que investir, né? Eu falo que é um Netflix cristão isso aqui, tá? De leitura e de áudio. Tem esse aqui que é o Catecismo Nova Cidade, que ele é uma confissão de fé. Catecismo é a ideia de perguntas e respostas. Tá? E ali você encontra no site, isso aqui é um site, também é gratuito, você digita Catecismo Nova Cidade. Lá tem a página web, e lá você consegue, pergunta por pergunta, qual é, a primeira pergunta, qual é o propósito do ser humano? Aí vai aparecer um versículo que fala qual é o propósito do ser humano. Glorificar Deus e ter prazer nele para sempre. Então você tem uma pergunta, tem uma resposta, tem um texto bíblico e você tem comentários de um autor antigo e de um autor contemporâneo sobre essa pergunta e essa resposta. E para as crianças, tem até uma lista no Spotify cantando a pergunta e a resposta. Para as crianças decorarem a pergunta e a resposta. Então, mais um instrumento fenomenal. 0800 também, de grátis. Outro, Bible Project. Durante muito tempo só tinha isso aqui em inglês, agora tem em português também. Então está lá no YouTube, você digita Bible Project, vai aparecer Bible Project Brasil. E assim, tem resumos de livros inteiros da Bíblia, com desenho. Sabe? A carta de Paulo aos Filipenses. Esse é o propósito, capítulo 1, trata disso, tudo com desenho, sabe? Coisa maravilhosa. Tema sobre o que é pecado na Bíblia, aí tem uma série sobre pecado, tudo desenhadinho, bonitinho. Vai por mim, você não vai se arrepender. Se assistir o primeiro, você vai querer assistir todos. É muito bem feito, é gostoso de ouvir, é lindo de ver, é artístico, tem lá, de grátis, no YouTube. Tá? E é muito bem pesquisado. O idealizador desse canal é o pastor Tim Mack, inclusive eu tive a oportunidade de fazer vários cursos com o Tim Mack. Ele é um hebraísta assim, profundo, pessoa que tem muito conhecimento, tem um time assim, gigantesco. Tem canal em inglês, em espanhol, está assim, traduzido para dezenas de idiomas. É, de fato, uma iniciativa assim, de muito recurso, tá? Que tem agora também a versão em português lá no YouTube. O Bible Talk, que trata de vários temas, você vai encontrar no YouTube, vai encontrar nos podcasts, então vai tratar de vários temas com convidados, então é um podcast. Tem esse Macários aqui, que é um curso de teologia, que é promovido pela igreja do pastor Luiz Saião, a Igreja Batista Nações Unidas. Então você vai entrar no YouTube, digitar Igreja Batista Nações Unidas, ou IBNU, e lá nas playlists tem a Escola Macários, curso de teologia. Tem, até onde eu tinha visto, mais de 50 aulas ali. Cada aula de 1h30, 1h20, dos mais diversos temas que você pode imaginar. Tá? De graça, no YouTube. Tá? Então isso aqui tudo é YouTube, ó. Bible Project, Bible Talk, Macários. Tá? No YouTube também você encontra algumas igrejas, tem a Igreja Batista Nacional de Londrina, tem umas coisinhas legais lá, tem algumas pregações. Tem uma série, os irmãos às vezes não sabem disso, mas se você entrar lá no canal da Igreja Batista Nacional de Londrina e nas playlists, tem uma playlist lá que é chamada de Primeiros Passos, que tem lá uma série de estudos sobre quem somos nós, quem é Jesus, o que é a salvação, o que é ofertas e dízimos na Bíblia, o que acontece depois da morte, o que é o batismo, o que é a ceia. Uma série assim, modéstia à parte, muito bem feita, que está lá no canal também de graça. Tá? Tem aqui outras 2 igrejas que eu coloquei como exemplo, que é a Igreja Batista Nacional de Foz do Iguaçu, pastor Gustavo
Também tem pregações expositivas e estudos de escola bíblica dominical. Eles fizeram no ano passado, lembra que eu falei da Confissão de Fé Batista? Eles fizeram no ano passado e terminou esse ano. Pergunta por pergunta da Confissão de Fé Batista de 1689. Todos os domingos pela manhã eles tinham esse estudo. Está lá, a série, para ajudar. Tem a IB Metrô, Igreja Batista da Metrópole de São Paulo, que é de um amigo meu, pastor Renato Marinoni, que também é maravilhosa nesse sentido de estudo, de pregação expositiva. Tá? E algumas igrejas, como é o caso da Igreja Batista Nacional de Londrina, tem esse aplicativozinho aqui que é chamado de Right Now Media. Os irmãos às vezes não sabem também, que esse sim é um Netflix cristão, com estudos em vídeo, que todos nós temos acesso, aqueles que fazem parte da Igreja Batista Nacional de Londrina têm acesso, com também ensinos de teólogos de ponta e de graça. Só entra lá e se cadastra e assiste isso no celular, você consegue espelhar para a televisão, tá? Tá aqui. Isso aqui também a nossa igreja à disposição. Tá bom?